Eu me chamo Lucas Santos, né? Estou aqui com vocês a partir desse período que estamos sem poder ir para a escola, né? Afastados aí por causa dessa pandemia, por causa dessa doença que está aí assolando toda a humanidade. Nós estamos hoje, né? A partir de hoje, gravando nossas aulas de história. Eu vou estar aqui gravando as aulas de história de vocês e mandando para que a gente possa manter aí nossa educação, nosso conhecimento num período tão difícil. A gente sabe que não é fácil, mas com perseverança nós vamos conseguir. Vamos para a nossa aula? Indo para a nossa aula, o conteúdo de hoje é a Proclamação da República. Momento em que o Brasil deixa de ser uma monarquia, quer dizer, deixa de ter um rei e passa a ter um presidente, né? Passa agora a poder escolher o seu representante, tá certo? Então, a Proclamação da República. Primeiro, a gente tem que entender a palavra república. O que é que significa república? República vem lá do latim res publica, né? Res publica. É a res publica, coisa pública. República é coisa pública, coisa do povo, para o povo, né? O poder emana do povo. Então, esse seria o conceito da palavra república. E também é a forma de governo onde o chefe de Estado, né, o chefe do Estado, ele é eleito pelos cidadãos. Então, o chefe, no caso, o chefe geral da nação, o presidente, ele é escolhido pelos cidadãos. E o que levou à proclamação da República? O que aconteceu para que o Dom Pedro II, né, viesse a ser tirado do poder? Bem, Dom Pedro ele acabou, né, se desgastando com a Igreja Católica. Porque é o seguinte, ele tinha o poder de escolha dos bispos, ele podia vetar alguma lei, alguma norma que o Papa colocasse para a Igreja, ele só aceitava se ele quisesse. E aí onde está a questão. Porque, na época, o Papa, né, excomungou, expulsou todos os maçons da Igreja Católica. E aí os bispos brasileiros, bispos que estivessem no Brasil, tinham que fazer isso. Só que Dom Pedro II vetou, disse, não vai trocar ninguém, não vai expulsar a maçonaria. Por que ele não deixou? Porque um dos grandes símbolos da maçonaria no Brasil tinha sido o pai dele, Dom Pedro I, né? E aí ele tinha muito boa relação com a maçonaria, né? Tinha sido criado, né, por um maçom também, quando o pai dele foi embora e deixou ele aqui, José Bonifácio, entre outros que estavam ao seu redor. Então ele tinha uma afeição pela maçonaria e não aceitou essa decisão do Papa de expulsar os maçons da Igreja Católica. Isso acabou levando o Dom Pedro II a um desgaste com a Igreja Católica. Outro ponto, né, que levou ao desgaste também do presidente, do Dom Pedro II, foi ele brigar, né, ele criar problemas com o exército, principalmente quando alguns oficiais do exército denunciaram corrupção lá no seu império e também, né, alguns oficiais do exército foram às ruas pedir o fim da escravidão. Aí Dom Pedro II não gostou, mandou prender esse pessoal, né, e quis expulsá-los. Mas na época, um cara chamado Deodoro da Fonseca, marechal, não aceitou, não fez como o Dom Pedro II queria. Então isso já causou um desgaste ali entre Dom Pedro II e o exército. Aí o outro ponto que chega ao final mesmo é a questão da Lei Áurea. A Lei Áurea que libertou os escravos no Brasil, né, causou grande satisfação dos fazendeiros, porque eles se sentiram traídos por Dom Pedro II. Né? Eles queriam, né, que ao libertar seus escravos teriam uma indenização, mas eles não receberam nada. Imagina, o escravo naquela época valia aí o quê? Vamos botar aqui um carro de 60 mil cada um? Então imagine aí, eles perderam esse valor, eles perderam esse dinheiro. E aí eles se revoltaram, além dos cafeicultores, além de outros setores, né, do agronegócio que estavam revoltados com a economia. E aí esse pessoal se junta com o movimento republicano. Então junta-se o exército, os grandes fazendeiros, os grandes produtores, e aí eles vão e dão o golpe em Dom Pedro II. No dia 15 de novembro de 1889,
Deodoro da Fonseca e seus soldados deram um golpe e acabaram com a monarquia. Então, os militares chegam ao poder no período que ficou conhecido como República da Espada, como a forma que foram reprimidas todas as manifestações contrárias à República. Toda e qualquer pessoa que se dizia monarquista era perseguido, era morto. Então, esse período foi um período de grandes embates sociais que a gente vai ver na próxima aula. Mas, ainda nesse período, o Marechal Deodoro da Fonseca ficou como o primeiro presidente provisório. Né? Foi escolhido lá pelos deputados, foi um voto indireto, e seu vice era o Floriano Peixoto. Esse período é um período de grandes crises, né? E na economia, né, se destacou a crise do encilhamento. O que foi a crise do encilhamento? Foi quando, né, o ministro lá da Fazenda, o Rui Barbosa, baiano Rui Barbosa, intelectual, acreditou que se ele emitisse mais dinheiro, se ele colocasse mais dinheiro no mercado, né, as pessoas iriam conseguir usar esse dinheiro para abrir mais fábricas, e aí o Brasil iria se industrializar. Mas o que foi que aconteceu? As pessoas correram para os bancos, tiraram o dinheiro que o governo estava dando, e em vez de abrir fábricas, eles fizeram outras coisas, outros gastos. Consequência, houve uma alta no preço, né, das mercadorias, o dinheiro brasileiro perdeu valor, né, e aí tivemos crise no café, tivemos crise, né, em vários outros setores da economia do Brasil, e uma quebra enorme nesse período. E aí foi um momento de grande confusão, e para segurar, né, porque era um momento só de transição, Deodoro da Fonseca, né, coloca em votação a primeira Constituição Republicana, quer dizer, o nosso primeiro conjunto de leis da República. E aí, nessa primeira lei, no primeiro conjunto de leis do Brasil, a Constituição Republicana, ficou decidido que o Brasil seria um federalismo, quer dizer, os estados são autônomos, cada estado cria suas leis, suas normas e vota nos seus representantes. Outro ponto que estava na Constituição era a divisão em 3 poderes, certo? Então nós vamos ter o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo ele é formado pelo prefeito nos municípios, governador nos estados e o presidente. O legislativo ele é formado por vereadores nos municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais e senadores lá em Brasília, representando aí o povo. E o judiciário é formado por juízes nos municípios, desembargadores nos estados e os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou o STF, né, que ficam lá em Brasília julgando as leis, né, julgando lá os crimes do alto escalão do Estado. Outra coisa que ficou determinada foi a separação entre igreja e Estado. Então, a igreja que tinha se sentido traída por Dom Pedro II também é traída pelos republicanos, porque agora não há mais uma religião oficial. Todo tipo de credo, toda manifestação religiosa, ela passa a ser permitida. E, por fim, ela determinava o voto universal para homens. Então, todos os homens maiores de 21 anos e alfabetizados podiam votar. Isso significou que menos de 3% da população brasileira tinha direito ao voto. Por quê? Porque a maioria dos homens era analfabetos, a maioria do povo brasileiro era analfabeto, apenas 5% da nossa população nesse período sabia ler e escrever. E a maioria delas que sabiam ler eram mulheres, e as mulheres não podiam votar. Então ficou dessa forma. Apenas 3% da população brasileira tinha direito a votar. Isso ajudou a continuar da forma que já estava. E aí na próxima aula nós vamos ver como as revoltas republicanas foram repreendidas pelos governos daquela época, tá certo? Na próxima aula a gente continua. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até quarta que vem.